Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Quantos não estavam aqui nem sexta, nem sábado à noite, nem hoje pela manhã? Levanta a mão. Tá bom. Deixa eu me apresentar de novo. Meu nome é Maisel. Eu sou casado com a Márcia há 20 anos. Temos um filho chamado Samuel. Fomos missionários na África durante alguns anos. Depois voltamos ao Brasil. Fundamos uma organização missionária chamada M3, cujo propósito é produzir conteúdo e treinar cristãos em diferentes lugares do mundo para evangelizar muçulmanos. Depois de alguns anos fazendo isso lá em Belo Horizonte, em 2018 nós nos mudamos para João Pessoa, onde eu sirvo como pastor de adolescentes, que aliás é um dos ministérios mais estratégicos da igreja. Hoje é a nossa última conversa, desse nosso tempo juntos, nessa conferência tão bacana. Tem sido dias muito legais para mim, servir a gente assim, gente com coração missionário é sempre muito bom, sempre muito honroso, e tem sido dias muito encorajadores para mim, ver aquilo que está acontecendo, o que Deus está fazendo no meio de vocês, é realmente muito encorajador, mas ao mesmo tempo traz bastante responsabilidade para vocês, Afinal de contas, Deus tem abençoado vocês de maneira tão impressionante, tão bacana, e isso pressupõe o fato de que Deus espera que vocês respondam da maneira correta aquilo que Ele está fazendo. E hoje, para terminar as nossas conversas, eu quero falar de algo extremamente simples e ao mesmo tempo extremamente complexo quanto ao seu envolvimento naquilo que Deus está fazendo no mundo. Na primeira noite, nós tratamos a respeito de duas perguntas fundamentais. A primeira, por que que Deus nos criou? Nós vimos que Deus nos criou para a sua glória. Não somente para que a gente possa dar glória a Deus, mas sobretudo para que a gente possa desfrutar da glória de Deus. E como consequência disso, viver em adoração e serviço a Ele por todos os nossos dias. Vimos que, em algum momento, naquele mundo então perfeito, o homem e a mulher se separaram de Deus por meio do pecado, e aí nós tratamos de uma segunda pergunta. Nós nos perguntamos para que serve a Bíblia, e nós vimos que a Bíblia, antes de ser um manual teológico, uma regra de fé e prática, a Bíblia é um livro missiológico. Por quê? Porque ela conta a história da missão de Deus. A Bíblia conta a história do Deus que no jardim partiu atrás do homem perdido e que ao longo de toda a história do Antigo e do Novo Testamentos manifestou o seu amor e a sua misericórdia por meio da sua missão, que aliás é a razão pela qual você está aqui hoje. É a razão pela qual você hoje crê em Cristo. É porque Deus está em missão. E essa missão de Deus tem o seu parêntese fechado. A história da missão de Deus termina em Apocalipse 21. Porque em Apocalipse 22 nós vemos as coisas voltando a ser como elas nunca deveriam ter deixado de ser. Ou seja, de todos os capítulos da Bíblia, apenas 3 não falam de Deus estar em missão de resgate ao homem perdido. Logo, é plausível concluirmos que a Bíblia é primeira e primariamente um livro missiológico. Nós vimos, por causa da Bíblia, nós conseguimos concluir que Deus é um Deus missionário. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão engajados na sua missão de resgatar o homem perdido para a sua própria glória. Nós vimos que a igreja é um resultado da atividade missionária de Deus e, consequentemente, ela é também um instrumento da missão de Deus. A igreja não é o fim de absolutamente nada. A igreja é o meio pelo qual Cristo
há de terminar a sua missão, há de levar o evangelho a toda criatura, através e apesar de nós. Nós vimos também, hoje pela manhã, ou ontem à noite, que todos os homens estão irremediavelmente perdidos e que não há esperança de salvação para o homem, qualquer homem, a não ser pela fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Isso inclui, inclusive, isso inclui aqueles que nunca ouviram. Ontem eu coloquei uma pergunta para aqueles que estavam aqui, que é a seguinte: o que acontece com quem nunca ouviu o evangelho? E geralmente a gente fica pensando assim, não, Deus vai dar um jeito. Bom, Deus deu um jeito, Deus matou o filho dele. E esse filho, depois de ressuscitar, mandou a sua igreja, os seus discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, porque quem cresce e fosse batizado seria salvo. Paulo mais tarde diz, como ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ou seja, a conta fecha. A igreja foi chamada por Deus para abençoar todas as famílias da terra por meio da pregação do evangelho. Vimos que é uma responsabilidade de cada um de nós. Vimos que todo crente tem um chamado missionário. A pergunta é, para onde e para quê? Porque quem não tem chamado missionário ainda é... Vamos falar mais forte? Quem não tem chamado missionário é... Então, ou você tem um chamado missionário, ou você ainda é campo missionário. Você tem que decidir qual vai ser. Quem é um campo missionário? É quem não creu em Cristo, quem não foi salvo, quem não é discípulo de Jesus. Esse é um campo missionário. Mas se você já deixou de ser campo missionário, você tem um chamado missionário. Sinto te dizer, não, sinto não, fico feliz em te dizer. Isso quer dizer que você tem, como diz a música, quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, Aquela música antiga, quando as músicas cristãs ainda eram boas. Vocês lembram disso? Pois é, faz um tempo. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho tem certo, tem serviço e profissão. Isso quer dizer que você não precisa ficar se perguntando por aí, o que você vai fazer de sua vida? Não, você tem trabalho sempre certo, tem serviço e profissão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4. Esse é um texto muito conhecido, uma das parábolas talvez mais conhecidas de Jesus. Marcos capítulo 4. Vocês usam qual versão aqui? Ah, tá, a CF. Então, deixa eu ajeitar aqui. Ah, é só para ler igual. Eu não tenho a CF aqui, não. Pode ser NVI? Alguém é contra a NVI? Então vamos ver a NVI. É o seguinte, presta atenção, porque você e eu conhecemos essa parábola, e às vezes, pelo fato de a gente já conhecer um texto bíblico, a gente já presume que a gente sabe tudo a respeito dele. Peça ao Senhor para falar ao seu coração de uma maneira nova nessa noite. Marcos capítulo 4. Travou, não tem problema. Vamos ler. Diz assim: novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor, uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente,
Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, lá no versículo 14, salta aí para o verso 14, Jesus explica o significado, o ensino por trás dessa parábola. E ele diz assim: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e a dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Essa é a palavra do nosso Senhor. Uma palavra que ele usou, uma parábola que ele usou para contar, ensinar uma verdade que 2000 anos atrás era tão significativa quanto é hoje. E eu quero chamar a sua atenção pelos próximos minutos a respeito de algumas verdades e algumas oportunidades que essa parábola nos apresenta. Essa é a parábola chamada do semeador. Talvez ela devesse chamar-se parábola das terras, porque o semeador é sempre o mesmo, as terras é que variam, a semente é sempre a mesma, as terras é que variam. Jesus está ensinando a respeito do poder da palavra, mas ele está também ensinando a respeito da reação de diferentes pessoas que recebem essa palavra. Aqui, obviamente, ele está se referindo ao evangelho que ele está entregando aos discípulos para que semeiem, que eles vão semear, vão lançar essas sementes pelo mundo. Eu não sei você, mas frequentemente eu me sinto meio assim, tenso quando eu vou evangelizar alguém. Eu não sou um evangelista nato. Meu pai é desses caras que entra no elevador e no 10º andar as pessoas estão de joelho, arrependidas, porque ele pregou o evangelho, fez apelo, as pessoas se converteram. Meu pai prega em ônibus, meu pai é muito louco. Eu não tenho essa facilidade. Já tentei fazer um monte de coisa, mas eu não tenho essa facilidade. No entanto, isso não serve como desculpa. Então, para mim, é um esforço um pouco maior, mas eu tenho que pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. E aí, quando a gente semeia, quando a gente lança a semente, a gente fica, às vezes, frustrado, porque a gente não vê frutos. A gente evangeliza aquele amigo, aquele parente, a gente ora por alguém e parece que a coisa não funciona, a coisa não anda. Mas eu quero convidar você nessa noite a jamais subestimar o poder de uma semente. Jamais subestimar o poder do evangelho. Jamais subestimar o poder de Deus
que pode fluir através daquilo que você coloca nas mãos dele ou que você lança no mundo. Jamais subestime isso. Eu me lembro que eu era muito pequeno. Eu tinha 4 anos de idade. Acompanhei meu pai certa vez numa pequena igreja onde ele foi pregar, numa região da periferia de São Paulo. E ali, ele pregando o evangelho para aquela congregação. E eu me lembro que naquele dia eu entendi o evangelho. Eu tinha 4 anos de idade e de alguma maneira eu entendi exatamente o que meu pai estava falando, exatamente o plano de salvação. E quando ele fez o apelo, eu levantei minha mão. E para surpresa dele, eu fui lá na frente. Eu aceitei Jesus. Eu não me lembro da data, mas eu me lembro do cenário, eu me lembro da cor dos bancos, eu me lembro do que eu fiz. E puxa, é uma criança de 4 anos. Talvez ela não sabe nem o que está fazendo. Nunca subestime o poder de uma semente. Nunca subestime o poder do evangelho. Ao longo da vida, meus pais semearam na minha mente algumas verdades que jamais saíram dela. Ao longo da vida, meus pais me disseram, por exemplo, que eu deveria amar a Deus acima de todas as coisas. Eles me ensinaram que uma vida sem Jesus não é uma opção. Eles me ensinaram que rapaz crente deve considerar a possibilidade de se casar cedo, para não ficar fazendo besteira por aí. Eles me disseram que homem crente casa virgem. Na minha cabeça isso foi se formando, se solidificando, de modo que algumas coisas não se tornaram opção para mim. Deixar Jesus meio que nunca foi uma opção na minha cabeça. Por quê? Porque meus pais não me deram essa opção. Ah não, a gente tem que respeitar a vontade das crianças. Ué, você não respeita a vontade do seu filho quando ele diz que não quer ir para a escola? Acho estranho. Tem uns pais, né, na igreja, não só na minha igreja, eles falam assim, pastor, meu filho não quer vir para a igreja. E o que está acontecendo? Não sei, ele só não quer vir para a igreja. E você está fazendo o que? Eu tenho que respeitar, eu não posso forçar, mas o menino vai traumatizar. E quantos anos tem ele? 6. Você respeitaria a vontade do seu filho se ele dissesse que a partir de hoje, chegando em casa, mãe, pai, a partir de hoje eu só como pipos. Aqui fala pipos? Tem pipos? Como que é aquele salgadinho de isopor? Chiritos? Chilito? Gente, nunca tinha ouvido. Lá é pipos. Chilito? Não, parece pior ainda. Aqueles que o menino come e o neto dele nasce com a língua amarela, de tanto corante que tem no negócio, passa pelas gerações, é horrível. Imagina se seu filho fala, pai, mãe, a partir de hoje eu só como chilito. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Só de marra, você vai fazer um baião de 2, um cuscuz, vai enfiar a goela abaixo, senão você come o que eu quiser. Você come aquilo que é certo. Você respeita seu filho, você fala assim, eu não vou mais para a escola. Você respeita isso? Mas você respeita a vontade do seu filho quando ele fala assim, eu não quero ir para a igreja? Não, irmão. Você tem que semear na vida do seu filho. Quer ele queira ou não. Meus pais fizeram isso. Chegou uma época que eu não queria ir mais para a igreja. E eu ia para a igreja de manhã, no domingo, escola dominical, até meio-dia. Aí ficava lá. Meu pai ainda ia aconselhar as pessoas. Meu pai nem era pastor nessa época. Ele só amava Jesus pra caramba. E aí ele ficava lá aconselhando, servindo. 1h da tarde voltava para casa, almoçava, 2h30 tinha que sair para o ponto de pregação que ele e minha mãe estavam abrindo.
Minha mãe ia pregar o evangelho para as crianças e ele ia pregar o evangelho para os adultos numa favela. E eu ia. Queria? Não queria. Eu ia arrastado. Mas eu não quero. E entrava no carro, ia lá, o bendito do ponto de pregação, 5 horas da tarde, voltava para casa. Era só o tempo de tomar o banho, comer alguma coisa e ir para a igreja de novo, no domingo à noite. Chegava da igreja, era 9, 9h30 da noite, ouvia a musiquinha do Fantástico, quando ainda dava para assistir, e batia aquela depressão. Porque no dia seguinte, aula, de manhã. Não me traumatizou. Eu sou meio maluco, talvez por causa disso, mas não me traumatizou não. Hoje eu agradeço a eles por terem feito isso. Meus pais semearam a semente na minha vida. Na década de 90, não, 80, talvez alguém aqui que é da década de 80 ou antes se lembra, a Etiópia passou por uma seca terrível e milhares de pessoas morreram de fome. E passava na televisão o tempo todo. E eu comecei a ver aqueles meninos, aquelas menininhas morrendo de fome, cenas horríveis. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. Meus pais me chamavam para orar pela fome, pela seca na Etiópia. E estou eu lá, orando. E aquele negócio foi fomentando na minha cabeça. E de repente, com uns 10 anos de idade, eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu vou ser missionário na África, porque todo mundo fala disso. A minha igreja fazia o que vocês estão fazendo aqui, trazia missionário para falar. Eu cresci ouvindo falar sobre missões. Eu cresci ouvindo missionários. Eu cresci ouvindo minha mãe contar histórias de missionários para as crianças da minha igreja na escola bíblica. Eu cresci com a ideia de que ser missionário é uma coisa muito bacana, é uma coisa muito boa, é uma honra. Quando eu tinha 16 anos mais ou menos, eu ouvi Deus falar comigo. Eu não sabia muito bem o que fazer. E ao longo do tempo fui orando. Com 18 anos de idade, eu conheci uma organização missionária. E aí a coisa mais normal do mundo aconteceu. Eu tinha 18 anos, estava terminando o colegial técnico em eletrônica. Eu trabalhava com robótica e automação industrial na Volkswagen do Brasil. Ganhava um salário bacana, eu tinha mais dinheiro do que eu sabia gastar. Eu tinha 18 anos de idade, estava namorando, estava servindo Jesus na igreja, evangelizando as pessoas. E aí aos 18 anos eu me vi diante de 4 escolhas. Eu sempre quis ser militar. E aí eu falei, cara, eu vou me alistar no exército e vou seguir carreira. Mas eu sempre gostei de povos, de países, de línguas. Então eu prestei, naquela época ainda era o vestibular para turismo. Passei. Eu tinha a opção de fazer engenharia mecatrônica para continuar e fazer carreira dentro da Volkswagen pro resto da minha vida. Ou eu podia ir ser missionário. E é estranho, porque quando eu passei na faculdade e surgiu a oportunidade de eu permanecer na Volkswagen, os meus colegas de setor, todos eles mais velhos do que eu era estagiário, eles falaram, cara, que maravilha, olha só que bacana, sua vida está feita e tal. Aí eu falei, gente, mas eu não vou ficar não. Eu me lembro, os caras me chamando de lado, falando, não, velho, você não vai fazer isso com sua vida não. Senta aqui, deixa eu botar algum senso na sua cabeça. Você não vai jogar essa oportunidade fora. Você não pode. Alguns dos meus colegas chegaram para mim e falaram assim, mas você está bem da cabeça? Você está louco? Como é que alguém joga uma oportunidade dessa fora? E eu me lembro que a única coisa que eu disse para eles foi, vocês não entenderiam se eu tentasse explicar. E diante dessas 4 escolhas, eu escolhi aquela que tinha sido semeada na minha cabeça desde pequeno. Eu disse não para o exército, saí da Volks. Eu disse não para a faculdade de turismo, pelo que fui chamado de louco algumas vezes, e fui ser missionário. Fui para um centro de treinamento missionário, 2 anos depois eu estava na África, num povo não alcançado, gente que nunca tinha ouvido falar de Jesus. E ali eu fui aprender língua, assimilar cultura,
Fui morar eu e mais um amigo, um irmão missionário, no interior do Níger, na fronteira com Burkina Faso praticamente. Morar assim, longe de tudo, numa vila, numa aldeia. Peguei malária 8 vezes. Tive uns negócios que nem eu até hoje não sei explicar o que eu tive. Eu comi coisas que minha mãe não pode saber. Eu bebi água que eu não deixo meu filho mergulhar nela. E as pessoas perguntavam assim: o que vocês estão fazendo aqui? Eu dizia: a gente está pregando o Evangelho de Jesus. A gente pregava o Evangelho para as pessoas, elas diziam assim: vocês estão ganhando quanto com isso? Eu dizia: nada. Ah, se você soubesse. Não, não é possível, vocês estão ficando ricos. Não. E aí depois que elas entendiam qual era a nossa realidade, eles diziam: por que você veio aqui? E essa é a pergunta que você quer ouvir. Por que você deixa um país rico e vem para o quarto país mais pobre do mundo para morar desse jeito, para comer essas coisas? Qual o problema de vocês? E aí que você tem uma oportunidade gigantesca para fazer aquilo que você e eu fomos chamados a fazer: lançar a semente. E a gente lançou sementes. A gente lançou um monte de sementes de um monte de maneiras diferentes. Repare que a semente do Evangelho pode vir de muitas maneiras diferentes. É a mesma, o fruto é o mesmo, mas a forma como você a lança é quase infinita. Ali nós desenvolvíamos evangelismo direto. Ali nós ministrávamos curas sobre os enfermos, e eles eram curados. As pessoas viam o poder de Deus. Na vila onde uma das vezes que a gente pregava o Evangelho, uma moça paralítica foi curada. A menina voltou a andar. Isso é muito louco. Um paralítico andar, é muito louco. Tenta. É muito bacana. Jesus nos deu autoridade para isso, para lançar a semente. Os sinais e maravilhas seguem aqueles que creem. Se está escrito, tem que funcionar, gente. Esse trem aqui é real, é verdade. A gente lançava a semente por meio de atos de compaixão, compartilhando com as pessoas aquilo que a gente tinha. A gente lançava a semente por meio de iniciativas de esportes, por meio de iniciativas de alfabetização. Às vezes a gente fica receoso: mas acho que eu não sou bom o suficiente, acho que eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou forte o suficiente, eu não sou capaz o suficiente. Aí o irmão crente fala assim: não, misericórdia, está repreendido, você não é nada disso. Não, é verdade, você não é nada disso mesmo não. Você não é forte o suficiente, você não é inteligente o suficiente, você não é capaz o suficiente. Mas quem diz que Deus precisa que você seja forte, capaz e inteligente o suficiente? Deus sabe que você e eu somos pó. Deus sabe que você e eu somos vasos de barro. E como ele disse para Paulo, serve para a gente. É na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa e se manifesta. Você não é capaz? Você não é inteligente? Você não é forte? Você não é esperto o suficiente? Bem-vindo ao clube. Nós somos um bando de quebrados, sendo reformados, sendo feitos novos pelo Espírito Santo. E nesse processo, ele nos usa para alcançar outros que estão em cacos. Meus irmãos, nunca subestime o poder de uma semente, nunca subestime o poder do Evangelho. Eu ri aqui porque eu lembro desse moço que vocês chamam de pastor. Eu lembro desse moço sentado por anos, cuidando do som, no seminário onde eu dava aula, Carisma, lá em Belo Horizonte. Marlon eu conheci assim, na cabine de som, atrás de uma mesa. E aí, hoje eu estava pensando nisso: gente, quantos anos você ficou no som ali, Marlon? 9 anos.
você tem noção do que é servir 9 anos atrás numa mesa de som? Você tem noção do que é isso? Hoje à tarde eu estava pensando a respeito disso. Gente, o Marlon é doido. Ele serviu durante 9 anos mexendo em botão numa mesa de som, fazendo o mesmo trabalho. Ontem ele ajeitou o microfone para mim assim, eu falei, cara, será que vai ficar firme? Aí ele só falou assim, 9 anos mexendo no som do Carisma, irmão. Eu falei, nossa, verdade. Marlon não é doido, não. É só fiel. Que a tarefa que Deus confiou para ele era mexer nos botões. Ele fez isso. Foi o melhor técnico de som que, na minha opinião, passou pelo Carisma. Eu tive muito problema com outros. Os caras, às vezes, meio má vontade. Cara, fazendo como se fosse um trabalho qualquer. Não, Marlon. Fiquei pensando, Deus, o que o senhor faz? Botando um cara desse por 9 anos atrás numa mesa de som, manhã e noite. Davi foi forjado rei de Israel atrás das malhadas, atrás dos currais, atrás das ovelhas. Nunca subestime o poder de uma semente. Nunca subestime o poder do Deus que te treina quando você menos imagina que Ele está te treinando. Quando eu olho para isso aqui, eu lembro do Marlon sentado atrás da mesa de som, e olha que eu não vi ele no Haiti. Eu olho para isso aqui, eu só consigo dar risada, por exemplo, só está de brincadeira, que o senhor tirou um técnico de som para fazer um trem desse. Nunca subestime o poder de uma semente. Nunca. Nunca. E eu estou dando esse exemplo do pastor de vocês, porque, cara, ele e Silva estão liderando isso aqui. Eles começaram isso aqui do zero, do nada. Vocês conhecem a história melhor do que eu. E é o cara que foi forjado atrás da mesa de som. Teve muito mais coisa antes e depois da mesa de som, mas, cara, foram 9 anos. Eu estou te dizendo isso, cara, porque não se trata da nossa capacidade. Não se trata da nossa evidência, não se trata do cargo, do posto que a gente ocupa, não se trata disso. Se trata de ser fiel, e fiel você pode ser. Ser fiel é uma escolha. Fiel você pode ser. Você se acha incapaz? Bem-vindo ao clube, irmão. A colheita, a qualidade da colheita, o tamanho da colheita, não depende do semeador, depende da qualidade da semente. Se a semente é boa, relaxa, lança e segue a vida. Deus há de fazer com que a boa semente brote e frutifique, se a terra for boa. E quer saber? Tem nada que você possa fazer a respeito da terra. Repara que esse aqui, eu acho que de todos os trabalhadores no Novo Testamento, esse cara é o mais incompetente, é o mais relapso de todos. Porque Jesus fala que ele sai lançando semente. E você já reparou que 75% das sementes que ele lançou, ou seja, 3 a cada 4 partes de semente que ele lançou, não deu em absolutamente nada? E por quê? Porque saiu jogando. Ele não teve atenção, ele jogou, umas caíram na beira do caminho, não era para cair. Jogou outras, caíram no meio das pedras, não era para cair. Jogou mais, caiu no meio dos espinhos, não era para cair. Jogou outro pouco, caiu na terra boa, e ele seguiu a vida. Parece que ele não está muito preocupado com o método, porque ele sabe que onde a semente cair em terra boa, vai produzir, uma semente vai produzir mais 100, porque a semente é boa.
A semente que você e eu recebemos é a semente mais poderosa que já passou pela face desse universo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os meus pais semearam esse trem na minha cabeça. Deu no que deu. Marlon recebeu semeadura durante anos lá na Lagoinha, mesmo atrás da mesa de som. Deu no que deu. Silvia tem recebido semente atrás de semente por um monte de caminhos diferentes. A semente é boa, a terra é boa, deu fruto. A minha pergunta não é se você está semeando em terra boa ou terra ruim. A minha pergunta é se você está semeando. Você está semeando? Você está lançando sementes? Você está pregando o Evangelho? Você está compartilhando com as pessoas ao seu redor? Ah, mas tem um chefe meu lá que não tem jeito. Quem disse que não tem jeito? Você está falando da mensagem daquele que saiu de dentro de uma tumba depois de 3 dias morto? Como assim não tem jeito? Sabe por que a gente é covarde em semear, em lançar sementes? Porque a gente é viciado em popularidade. Porque a gente ama a si mesmo demais. A gente não quer ser rejeitado, a gente não quer ser zombado, a gente não quer ser colocado à margem, a gente não quer ser discriminado. Então a gente se cala. Como assim? Se você já morreu, você não tem nada a provar. Se você está morto em Cristo, você não tem reputação nenhuma a preservar. Você vai ser zombado mesmo. Você vai ser discriminado mesmo. E qual é o problema? Porque a aceitação e a aprovação do único que importa você já tem. 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás mais ou menos, não, 3 anos atrás, pandemia, o pau estava quebrando, tudo fechado, imagina, 3 anos atrás. As coisas fecharam em março de 2020. Junho de 2020 estava assim, horroroso. E eu não aguentava mais ficar dentro de casa, eu saía para pedalar de noite. Então montava na bicicleta, saía para pedalar. E nessa época estava muito chuvoso em João Pessoa. Me lembro uma noite, estava voltando, era 10h30 da noite. Eu ensopado, deixei a bicicleta lá no lugar de guardar a bicicleta. Eu moro num prédio. Estou chegando. A hora que eu vou entrar no prédio, eu vejo 2 meninos, adolescentes, os dois com 14 anos de idade. Os meninos, eu jogava bola com eles lá na quadra às vezes, conhecia eles já. Cheguei, e aí galera, beleza? Beleza. Eu aprendi a fazer uma pergunta que geralmente abre portas de evangelismo assim, ó, magnificamente. Para quem é introvertido igual eu, funciona muito bem. A pergunta é a seguinte: olá, se você morrer hoje, qual será o seu destino? Eu aprendi isso ouvindo a história do Sr. Gaynor. No YouTube tem lá o Sr. Gaynor. É um senhor australiano. Ele fazia o seguinte, bem velhinho mesmo, bem velhinho. Ele ia todos os dias para uma rua em Sydney, na Austrália. Ele pulava na frente das pessoas e dizia assim: desculpe senhor, o senhor é salvo, se o senhor morrer hoje, o senhor vai para o céu. E entregava um folheto para a pessoa. As pessoas pegavam e saíam, falavam com ele, enfim. E um dia, um conferencista americano foi pregar numa conferência para missionários. E aí, ele, conversando com os líderes no almoço, ele perguntou: eu gosto de ouvir a história da conversão das pessoas, como foi que você se converteu? Ah, eu era empresário, e aí estava passando por Sydney, numa viagem de negócio na Austrália, pulou um senhor na minha frente
disse: desculpe, senhor, o senhor é salvo, se o senhor morrer hoje, o senhor vai para o céu. Colocou um folheto na minha mão, eu agradeci, não dei muita atenção para não jogar o folheto no chão, coloquei no bolso, entrei no voo. Quando eu enfiei a mão no bolso, no avião, de volta para casa, eu li aquele folheto, alguma coisa falou comigo, cheguei na América, procurei uma igreja, alguém me pregou o evangelho, me converti, fui para o seminário, me tornei pastor e aí, enfim. Eu vou encurtar a história, mas vale a pena, ela leva uns 10, 15 minutos para contar. Esse cara que ouviu essa história, viajando ao redor do mundo, ele começou a encontrar um monte de gente que tinha se convertido nessa rua em Sydney, com esse homem pulando na frente dele, dizendo: desculpe, senhor, o senhor é salvo, se o senhor morreu, o senhor vai para o céu, e colocando um folheto na mão dele. Enfim, ele foi ficando curioso ao longo dos anos, ouvindo a mesma história. Um dia ele foi fazer uma conferência em Sydney, chegou para os líderes e falou assim: escuta, eu tenho ouvido um monte de histórias sobre um senhor que pula na frente das pessoas e entrega um folheto. Aí os líderes falaram: ah, sim, a gente conhece, o irmão Gaynor. Ele está vivo? Tá, ele está bem velhinho, mas muito velhinho, está doente, mas ele está vivo. Vocês conhecem ele? Conhecemos. Tem como eu conhecer? Claro, a gente quer você na casa dele. Ficou para ele, marcou o encontro, chegou lá na casa do senhor Gaynor. Ele conta que entrou na casa, viu um velhinho bem magrinho, bem decrépito mesmo, curvado assim, recebeu-os muito bem, serviu chá com as mãos trêmulas, sentou, e aí esse pastor perguntou: o senhor pode me contar um pouquinho da sua história? Como é que o senhor entregou a vida para Jesus? E ele disse: eu servia na marinha australiana, vivia uma vida absolutamente desregrada, uma vida absolutamente pecaminosa, promíscua. Um dia eu bebi até cair, e aí assim, cheguei no fundo do poço, voltei para o navio, encontrei o capelão do meu navio, ele me olhou, me viu naquela situação, pregou o evangelho para mim, lançou uma semente. Naquela noite eu entreguei minha vida para Jesus. Eu nunca fui um cara muito elaborado, eu não sei falar muito bem, mas eu fiquei tão grato a Jesus pelo que ele fez por mim, que eu fiz um compromisso. Eu disse a ele que todos os dias eu falaria dele para pelo menos uma pessoa até o resto da minha vida, pelo resto da minha vida. E assim eu fiz. Às vezes eu estava doente, não conseguia fazer, mas eu tentei o meu melhor. Quando eu me aposentei, fiquei viúvo, não tinha muita coisa para fazer, falei: pronto, eu vou fazer isso. E era só o que eu falava. E uma coisa que me deixou sempre muito triste foi que eu nunca ganhei ninguém para Jesus. Ninguém entregou a vida para Jesus. Eu fiz isso, as pessoas geralmente não davam importância, mas eu fiz o meu melhor. E aí esse pastor americano contou por que ele estava na casa do Sr. Gaynor, e ele começou a chorar. Lágrimas escorriam do seu rosto, e ele disse: eu nunca tinha ouvido falar de ninguém que tivesse entregado a vida para Jesus. 2 semanas depois, o Sr. Gaynor foi para casa. O Senhor o levou, e esse pastor americano pegou a equipe dele e começou a fazer pesquisas para tentar entender quantas pessoas o Sr. Gaynor tinha evangelizado ou tinha entregue a vida a Jesus. E aí, de acordo com os contatos, porque lembra, muitos deles se tornaram líderes, pastores, missionários, líderes de organizações missionárias, e ganharam um monte de gente para Jesus. Enfim, segundo a conta que eles conseguiram calcular, cerca de 200 mil pessoas tinham entregue a vida a Jesus porque o Sr. Gaynor semeou sementes. E esse é um número que só vai crescer, obviamente. Eu aprendi essa pergunta com o Sr. Gaynor e eu comecei a fazer para as pessoas, nas situações mais bizarras. E sabe, meus irmãos, para o meu choque, para meu espanto, a maioria das respostas que eu recebo quando eu faço essa pergunta é: ninguém nunca me fez essa pergunta, mas é um dos temas dos quais eu mais tenho medo na vida. Eu não sei o que vai acontecer comigo. A maioria das pessoas me responde isso. Eu pergunto assim, do nada. Um dia eu estava na estrada, parei o carro, fui abastecer. O cara do posto começou a conversar e eu assim: ô Bruno, crachá dele. Ô Bruno, fala, irmão. Ô velho, se você morrer hoje, você vai para onde? Você imagina a cara do Bruno, a mangueira de gasolina na mão assim. Aí ele fez assim, eu estava aqui na frente dele, né? Retrovisor aqui, a porta, a janela do motorista.
Ele com a mangueira do poço aqui, aí ele só fez assim. Eu olhando ele pelo retrovisor, ele parado, segurando a mangueira assim, parado, estático. Ele terminou o abastecimento, colocou a mangueira de volta, chegou perto de mim com a máquina para fazer o pagamento. Aí ele falou assim: eu não tenho a menor ideia. Eu falei: você quer ter? Aí ele falou assim: por favor. Preguei o evangelho para o Bruno, rapidinho. Falei: lê João capítulo 3, dá uma olhada lá. Você conhece uma igreja evangélica? Conheço. Lê João 3 e pede para alguém te explicar o que aquilo quer dizer. Deus te ama, tem um plano para você. E o Bruno, com lágrimas nos olhos, um jovem, uns 20 e poucos anos, ele disse: muito obrigado por isso. As pessoas estão mais prontas para receber o evangelho do que nós estamos para pregá-lo. Eu vi aqueles 2 meninos diante do meu prédio, cheguei para eles e fiz essa pergunta. Nenhum deles sabia a resposta. Eu fiquei por 50 minutos contando a história do evangelho. E aí, no final eu falei: cara, vocês entenderam o que eu falei? Entendemos. Vocês compreendem, vocês são pecadores, que nada vocês possam fazer para salvarem a si mesmos, e que só por meio da graça de Deus, pela fé no sacrifício vicário de Cristo, você pode ser feito nova criatura e se tornar filho de Deus? Sim, a gente entendeu. Vocês querem entregar a vida para Jesus hoje? Os 2 falaram assim: não, a gente precisa falar com os nossos pais. Vamos esperar um pouco. Falei: beleza. Pensem a respeito, e se precisarem de mim, vocês sabem como me encontrar. Por 3 anos, esses meninos me evitaram. Eu só fiquei sabendo disso depois. Por 3 anos, eles evitavam responder as minhas mensagens no WhatsApp. Eles evitavam jogar bola comigo. Um deles é jogador de futebol. Foi embora de João Pessoa. Foi jogar num clube profissional aqui no Brasil, um clube grande. Começou a carreira lá na base. Aí, enfim, mudou de um clube para outro. Foi para o Ceará. E no Ceará, dormindo no alojamento, ele teve uma experiência sobrenatural. Durante a noite, ele acordou, se sentindo sufocado, como se algo estivesse pesando em cima dele. Ele não conseguia falar, não conseguia se mexer, desesperado, aquela sensação horrorosa no alojamento, todo mundo dormindo ao redor dele, e ele perdendo fôlego, e de repente, ele ouviu uma voz dizendo: entregue sua vida a Jesus. 2 vezes. Aquele negócio se foi, e na hora, ele entrou em contato com meu filho e falou assim: preciso do contato do seu pai. Entrou em contato comigo, isso foi em outubro. Em janeiro ele entrou em contato comigo, veio a João Pessoa, estava de férias. A gente ia conversar, não deu para conversar. Ele viajou de novo, a gente conversou em março, 17 de março. Sentamos, eu expliquei o evangelho para ele, mesma coisa que eu tinha feito 3 anos antes. E aí eu fiz as mesmas perguntas: você entendeu? Ele: entendi. Você crê? Creio. Você quer entregar sua vida para Jesus? Quero. Entregou a vida para Jesus. Fiz a oração com ele. A hora que terminou, eu falei: velho, você não sentiu nada, mas eu quero que você saiba uma coisa: você é uma nova criatura, e você vai ver isso. Você nasceu de novo, e algumas coisas vão acontecer na sua vida que você não tem noção. Fique esperto. Agora tem uma coisa: você entende que seu nome está escrito no livro da vida? Entendo. Você entende que você está salvo? Entendo. Se você morreu hoje, você vai para onde? Eu vou morar com Jesus. Beleza. Qual é a situação do seu pai e da sua mãe e do seu irmão? Aí ele fez assim: mas a partir de hoje você tem a responsabilidade de fazer exatamente o que eu fiz com você. Você precisa lançar sementes, beleza? Gente, isso foi na sexta-feira. No sábado, esse menino levou um amigo dele no culto. Sabe nem o que estava fazendo? Na segunda-feira, eu comecei um discipulado com ele, usando uma série chamada Tetelestai. Vocês precisam conhecer essa série. É uma série que conta a história do Evangelho.
em 11 episódios. Está no Netflix dos Estados Unidos, inclusive. São 11 episódios de 30 minutos cada um, contando a história do Evangelho. Eu comecei a fazer discipulado com esse menino, a gente teve que correr porque ele ia viajar para fazer teste no outro clube. No terceiro episódio, ele trouxe um amigo dele e aí eu disse a ele: agora você tem que fazer a mesma coisa com o seu amigo. E ele começou a ministrar essa série com um amigo dele. Encurtando a história, domingo passado, fez 3 meses que ele se converteu a Jesus. 3 meses. Ele é famosinho e ele tocava cavaquinho, tocava pagode. Ele é bonitão, ele tem 18 anos, e a mulherada chove em cima. Ele voltou para a internet e começava a tocar cavaquinho. Quando o pessoal chegava, ele parava de tocar cavaquinho e começava a pregar o Evangelho. Nessa brincadeira, ele montou grupos para ministrar essa série à distância. Os grupos dele hoje têm 80 adolescentes e jovens. E nessa brincadeira, até a semana passada, ele tinha ganho cerca de 15 pessoas para Jesus. Menino da França, menino do sul do país, menino de Brasília. Ele começou a compartilhar o Evangelho com os amigos dele que são jogadores. 3 meses depois da conversão, domingo passado, nós o batizamos nas águas. E agora a gente está tendo que arrumar gente para discipular a molecada que ele está ganhando. Nunca subestime o poder de uma semente. Você não sabe quanto tempo vai demorar para ela dar fruto, mas não tem a ver com você, tem a ver com a semente. O semeador sai a semear. Você e eu temos que sair a semear, porque senão os campos nunca vão sequer branquejar. Sabe quando Jesus fala lá, mulher samaritana e tal, a mulher corre lá para dentro da cidade, e aí a cidade vem a crer em Jesus, e aí Jesus fala assim: ó, vede, levantem os olhos e vede, os campos estão brancos para a colheita. Por que aqueles campos estão brancos? Porque durante séculos Israel tinha sido semeada com a sede pelo Messias. Os campos estavam prontos para a colheita. Meus irmãos, existem campos no mundo hoje, nós vimos hoje pela manhã, que não estão prontos para a colheita porque nem sequer foram semeados. E eu preciso te perguntar: quando e para onde você vai sair como semeador para lançar a semente? Você tem a obrigação e o privilégio de lançar a semente na sua família, de lançar a semente no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, entre os seus vizinhos. Mas as suas sementes podem ser também lançadas muito mais longe. Essa igreja precisa estar disposta a lançar sementes longe. E aí eu preciso fazer algo, preciso dizer algo que geralmente não é cômodo, a galera não gosta. Pais, seus filhos são poderosas sementes. Não os retenham. O menino vai numa conferência missionária, 13, 14, 16 anos. Deus fala com o menino pira. Chega em casa, fala: pai, mãe, eu tive um chamado missionário, Deus falou comigo, eu vou fazer missões. A mãe tem uma crise de choro, o pai fica fulo da vida. E aí isso é pai crente, pai e mãe crente, beleza? Aí o pai manda: eu não criei filho meu para ser missionário. Você criou filho seu para ser o quê? Certifique-se, pai e mãe crente que está aqui hoje, de que seu Deus é Jeová, não é Mamon. Certifique-se, pai e mãe, que você honra aquilo que você fez anos atrás. Hoje de manhã, os pais do Arthur vieram aqui
E como muitos de nós fizemos com os nossos filhos, dedicaram o Arthur ao Senhor. Daqui 16 anos, 18 anos, Deus vem pegar o Arthur. E ai dos seus pais se disserem não. Você consagrou seu filho a Jesus? Você consagrou seu filho a Deus? Você não falou que seus filhos são dele? Ai de você se você retiver essa semente. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, que Deus tenha misericórdia do seu filho, da sua filha, se você resolver reter essa semente. Seus filhos não são seus. Tem uma música, uma das músicas dos maravilhosos DVDs, Crianças Diante do Trono. Meu filho cresceu ouvindo aquilo. E no DVD do Samuel tem uma música maravilhosa. Meu sonho é abrir uma conferência missionária com aquela música. Diz: os filhos são do Senhor. Papai e mamãe, não tenham medo de dedicar seus filhos ao Senhor. Antes de nascer, Deus sonhou com você. Não retenha seus filhos, irmão. Eles não são seus, nunca foram. Deixa eu te dar uma informação para você entender a seriedade do que eu estou falando. Quando a gente vê um filme sobre Jesus, a gente vê os discípulos seguindo Jesus, a gente vê o Pedro, barbudo, careca, uns caras grisalhos, outros um pouco mais jovens, enfim, e Jesus, um menino no meio daquele bando de homem já formado e tal. Aquilo nunca aconteceu, jamais aconteceu. Presta atenção, dos 12 discípulos de Jesus, pelo menos 10 deles tinham menos de 20 anos de idade. Deixa eu repetir, dos 12 discípulos de Jesus, 10 tinham menos de 20 anos de idade. Os outros dois que tinham mais de 20 não tinham 30. Os outros dois que possivelmente tinham mais de 20 anos, a saber, Mateus e Pedro, certamente não tinham 30 anos de idade. Estavam na casa dos 21, 22, 20 e poucos. Por quê? Porque no judaísmo do primeiro século, o mestre nunca era mais novo que os seus discípulos. Nunca, isso não acontecia. Além disso, quando você analisa o texto original, a forma como Jesus se dirige aos seus discípulos é a maneira como se fala com crianças. Se ele está falando com homens mais velhos, ele está sendo ofensivo. Mas ele não está sendo ofensivo, ele está falando com garotos de 16, 17, 18, 20 anos de idade. Ah, não é possível, isso não é coisa nova. Samuel acaba de ser desmamado, vai ser entregue a Eli. Deus sempre contou com criança e adolescente na sua história. Tem uma menina, a gente nem sabe o nome dela, a escrava de Naamã. É uma menina, uma garotinha que foi sequestrada, e Deus a usa para causar a salvação de uma nação inteira, ou de um conflito que não aconteceu. Você pega meninos de 10, 11, no máximo 12 anos de idade, 4 meninos que foram sequestrados por um rei chamado Nabucodonosor. Sabe o Daniel? Sabe os seus 3 amigos? Eles têm 10, 11 anos de idade, mais ou menos. Eles vivem ao longo de 4 imperadores diferentes. Mas Deus começou a usá-los quando eles tinham 10 anos de idade. Os discípulos de Jesus são, a maioria, adolescentes, no máximo jovens. Timóteo, o bispo de Éfeso, tem 16 anos quando Paulo chama ele. Maria, a mãe do Cristo, engravida com mais ou menos 14 anos de idade. E sabe o que a gente está fazendo? Chamando esses meninos de aborrecentes e achando engraçado, deixando que a escola, que o secularismo, que as ideologias definam a vida deles, e depois a gente bate na porta do pastor, depois que o menino se desvia na faculdade, pedindo para o pastor, pelo amor de Deus, ajudar o menino. Você não semeou na vida dele?
Você reteve sua semente. Você desencorajou ele de servir a vocação dele. E aí, dominicalmente, a gente vem dizer que meu amado é o mais belo de milhares e milhares. Mas na prática, a gente está vivendo como se ele não existisse. Porque ele disse, ele nos deu uma ordem de lançar a semente. E às vezes a semente vai ser o seu filho. E qual é o problema? Se seu filho está em Cristo, ele não morre mais. Ele está vivo para sempre. Sonhe os sonhos de Deus para o seu filho, para a sua filha. Você é responsável por doutriná-lo, por incentivá-lo a viver a missão de Deus até o último dia da vida dele. Que seja como um profissional, seja lá onde for, não retenha, os filhos são do Senhor. Irmãos, essa igreja é fruto de uma semente. Essa igreja é fruto de um grupo de crescimento. Nunca subestime o poder de uma semente. São 4 anos de semeadura. Se vocês forem fiéis, como os líderes de vocês têm sido nesses 4 anos, como será daqui 4 anos? Onde é que vocês vão estar? Fazendo o quê? Existe um mundo lá fora, à espera dos formosos pés que anunciam a paz. Meus pais semearam na minha cabeça, na minha vida, mesmo quando eu não queria. Meus pastores semearam na minha cabeça. Alguém semeou na sua vida. Você não pode reter a semente que você recebeu para jogar em qualquer terra, em todas as terras, e deixar que Deus faça o que só Ele pode fazer. Tem um vídeo que eu gostaria de exibir e pedir a sua atenção. Eu queria pedir que você prestasse muita atenção nas palavras deste homem. O nome dele é Loren Cunningham. Ele é o fundador da Jocum, uma das maiores organizações missionárias, um dos maiores movimentos missionários da história da igreja. Esse homem escreveu um texto, ele narra esse texto. E eu quero pedir a você que preste muita atenção naquilo que Deus acha sobre ser missionário. Que Deus diz a respeito das sementes que Ele lança nas nações, mas que estão nas suas mãos. Pode ser a sua própria vida, pode ser a vida dos seus filhos. Preste atenção e, por favor, permita que o Senhor fale com você. Quem sabe você não é uma dessas sementes que vão a povoados, cidades, países, perto ou longe, que ainda não ouviram o Evangelho, que não tiveram seus corações semeados com a palavra da vida. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God
created the missionary. God said, "Because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price." So God created the missionary. God said, "I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved." So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, "I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory." So God made a missionary. God said, "I need someone who would say yes before they were asked, someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent?" So God made the missionary. Por que não você? Por que não? Por que não seus filhos? Por que não? Um dos ídolos dessa jovem geração, pelo menos lá em João Pessoa, os jovens, a galera que saiu da faculdade, um dos maiores ídolos deles é um negócio chamado concurso público. Os meninos almejam uma carreira pública, com a qual, aliás, não tem nada de errado. Ser um funcionário público é, inclusive, uma ótima oportunidade que Deus nos dá para pregar o Evangelho na esfera do serviço público. O problema é que boa parte dos jovens que eu conheço em cidades nordestinas sonham com um concurso público não para serem luz no meio do funcionalismo público. Almejam um concurso público por causa de um negócio que seus pais plantaram na sua cabeça, chamado estabilidade. Estabilidade financeira. Como se o Estado fosse capaz de prover algo que Deus não consegue. Só tem um problema com isso. Jesus não nos chamou para viver uma vida de estabilidade, nos chamou para viver pela fé. E fé raramente é compatível com estabilidade. Você não precisa de estabilidade, jovem. Você precisa de provisão. E isso
você já tem. Garantido. Meninos, todas as contas de vocês, todas as necessidades de vocês, até o último dia das suas vidas, já estão provistas pela generosa mão do Criador. Vocês não dependem da força do seu próprio braço, vocês não dependem da sua capacidade intelectual para se manterem na vida. Vocês têm de usar isso tudo para a glória de Deus, para a manutenção digna da família de vocês, mas nada disso vem de vocês. A provisão para até o último dia das suas vidas já está feita pelo Pai de vocês, que cuida dos pássaros do céu, que não semeiam e não ceifam, que veste os lírios do campo, que não fiam nem tecem. Se o vosso Pai que está nos céus cuida dos pássaros e Ele cuida, se Ele veste os lírios e Ele veste, quanto mais vocês, meninos, meninas. Não tenham medo. Vão. Não tenham medo. Deem às vidas de vocês um significado muito maior do que a medíocre estabilidade de uma carreira que só almeja uma aposentadoria que pode nunca chegar. Não se rendam. Não se rendam. Amem ao Senhor acima de todas as coisas. Amem ao próximo como vocês mesmos. E obedeçam a ordem. Abracem o privilégio de participar com Jesus do término da sua grande comissão. Igreja, não retenha suas sementes. Semeie perto, semeie longe. Entregue seus filhos. Não os retenha. Eles nunca foram seus. Vamos orar. Senhor da Seara, muito obrigado, porque essa noite, nesta congregação, é fruto de uma semente, é fruto da semente do teu evangelho, que foi semeado em obediência por filhos teus, que não tiveram por preciosas suas próprias vidas, fizeram escolhas e sacrifícios, porque o Senhor é digno, e por causa disso, grande colheita se avizinha. A gente agradece por esses 4 anos e pede, Senhor, que venham mais 4, mais 40, mais quantos anos o Senhor nos quiser dar nesta terra, até que o Senhor venha. Enquanto isso não acontece, nos ajuda a enxergar o privilégio que temos de participar do que o Senhor está fazendo na terra. Por favor, nos ajuda a abrir mão dos filhos que o Senhor nos confiou às mãos. Que a gente entenda que a maior honra que eles podem ter é dizer sim ao chamado que o Senhor tem para eles. Louvado seja o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Que os confins da terra conheçam a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.